Fala galera, beleza? A doutora Catherine Duran é uma astrofísica do Observatório do Instituto de Radioastronomia Milimétrica, lá nos Alpes franceses. Preocupada com sua irmã mais nova e rebelde, ela manda um monte de mensagens de voz antes de começar seu turno noturno. O que parecia ser só mais uma noite comum, toma um rumo inesperado quando Catherine capta um sinal de rádio potente com uma frequência acima de 150 GHz, vindo do sistema estelar Ross 128. Seu assistente verifica o sinal e o converte para um formato que dá para ouvir, revelando um barulho que parece ter uma origem inteligente. Céticos sobre essa possibilidade, Johannes e Catherine investigam mais a fundo, pensando que podia ser um sinal de um satélite ou de um pulsar. Pela manhã, fica óbvio que não é coincidência nem defeito. Catherine se toca que o sinal é de origem alienígena, possivelmente uma mensagem de uma civilização de outro mundo. Ela reporta isso aos seus chefes e vai para Bruxelas preparar um relatório para o governo e planejar a reação da humanidade. Durante a reunião, Catherine conta que o sinal durou um dia terrestre inteirinho, precisamente 23 horas e 56 minutos. O motivo dessa duração é desconhecido, mas os militares suspeitam que as intenções dos ETs provavelmente não são nada amigáveis. Em Bruxelas, Catherine encontra o coronel Mustafa Mokri, que está liderando a operação para tentar contato com a civilização extraterrestre. Embora políticos, cientistas e militares estejam alarmados com a situação, eles decidem informar o público oficialmente, já que a possibilidade de vida alienígena sempre fascinou a galera. A confirmação de Catherine de que não estamos sozinhos gera todo tipo de reação. Alguns ficam curiosos, outros temem as consequências e outros, como um refugiado que luta para sobreviver todo dia, reagem com indiferença. Naquela noite, Karen entra escondido em um estacionamento de caminhões e se esconde em um tanque vazio, depois de perder seu amigo no caminho, que foi capturado por caminhoneiros. Em meio a esses eventos grandiosos para a humanidade, existem famílias normais que permanecem na sua. Entre elas está Sarah, mãe de uma menina cega chamada Emily, e seu irmão mais novo, Tom. Tentando ser uma mãe afetuosa e antenada, Sarah não percebe que seu marido está fazendo cada vez mais viagens de trabalho, não apenas por causa do serviço, mas também para manter um caso com uma jovem em um hotel caro. Na mesma manhã, Emily escuta o sinal descoberto pelos cientistas no espaço e se pergunta por que os outros não estão dando bola. Bill Ward é um cientista que manja muito de pulsos eletromagnéticos e como eles afetam o corpo humano. Ele está lidando com o divórcio recente de sua esposa Helen e frequentemente passa na frente da casa dela depois do trabalho, apesar de saber que ela se casou e está feliz. A única pessoa que apoia Bill é seu filho Dan, que trabalha para um órgão do governo. Ao retornar ao observatório com os militares, Catherine continua a estudar os sinais vindos do espaço. De repente, ela e Johannes começam a detectar objetos que se aproximam rapidamente da superfície da Terra. Em questão de minutos, milhares de objetos desconhecidos bombardeiam o planeta, mas não causam muita destruição. Apesar da falta de vítimas, a galera começa a entrar em pânico. Moradores de grandes centros urbanos tentam evacuar, sentindo o perigo iminente. Os militares investigam os objetos e descobrem que pequenas sondas alienígenas, parecidas com esferas de metal sólido, pousaram na Terra. 4 novos elementos químicos são encontrados em sua estrutura e as sondas emitem pulsos eletromagnéticos, com sua frequência aumentando a cada minuto. Logo, Mustafa e Catherine concluem que o sinal durou exatamente um dia, porque os alienígenas estavam escaneando a superfície da Terra. Eles soltaram cerca de 2.500 sondas perto de todas as principais cidades, provavelmente como um prelúdio para uma invasão. Temendo um conflito global, Catherine liga para sua irmã, pedindo que ela venha correndo para o observatório, que é protegido com segurança pelos militares. Enquanto isso, Bill estuda os pulsos eletromagnéticos e percebe que eles podem afetar o sistema nervoso humano. A frequência do pulso bate com aquelas usadas para estimular os neurônios no cérebro. À medida que a frequência aumenta, todos vão morrer, a menos que se escondam em prédios com blindagem de metal ou no subsolo. Dan descobre isso e tenta alertar seus superiores, mas eles já estão sabendo e decidiram não avisar o público para evitar o pânico. Galera, se os alienígenas realmente chegarem, pelo menos você já garante a sobrevivência do canal deixando o like e se inscrevendo. Vai que o YouTube também é controlado por eles, né?
Mas nem mesmo uma bomba jogada de um caça tem efeito sobre elas. Pessoas no mundo todo continuam em pânico, buscando refúgio ou tentando chegar a centros de transporte. A cada minuto que passa, a situação fica mais tensa e as ondas eletromagnéticas se tornam visíveis a olho nu. Catherine avisa sua irmã Sophie sobre o perigo e a incentiva a achar abrigo no subsolo. A equipe do observatório desce para um bunker, pois o tempo está acabando e as sondas podem exterminar toda a vida a qualquer momento. Sabendo disso, Bill corre para a casa da ex-esposa e a força a entrar num elevador de metal, derrubando sem querer o marido dela escada abaixo no processo. Sarah e seus filhos vão para o metrô, enquanto o marido dela acelera em direção à estação de trem num táxi, mas acaba num lago após um acidente. Depois que o pulso eletromagnético passa, Jonathan é o primeiro a aparecer na superfície e se dá conta de que quase toda a humanidade foi aniquilada em segundos. Apenas aqueles que conseguiram se esconder no subsolo ou estavam numa cápsula de metal como Bill e sua ex-esposa no elevador ou Carrie no tanque vazio sobreviveram. Logo depois da catástrofe que acabou com a maior parte da humanidade, os sobreviventes começam a sair de seus esconderijos. Bill sai do buraco do elevador e abre uma das portas para avaliar a situação. Vendo montes de corpos, ele decide mover o corpo do marido de Helen para o corredor, disfarçando as provas de suas ações e fazendo parecer que ele foi mais uma vítima da invasão alienígena. Ao encontrar o corpo do marido, Helen se lamenta e não consegue entender como Chris e Bill não se esbarraram no corredor pouco antes do pulso eletromagnético. Preocupados com o filho, Bill e Ellen se preparam para ir à instalação do governo onde Dan trabalha. Antes de sair, Bill nota algo bizarro. Enquanto os humanos pereceram, os animais, incluindo os cachorros, continuam vivos e sem nenhum arranhão. Bill especula que pode haver uma ligação entre o método e o propósito do ataque, mas ainda não consegue entender por que os alienígenas seriam tão cruéis com os humanos. Sarah e seus filhos saem do metrô e também veem milhares de pessoas que não sobreviveram à invasão inicial. Esperando que seu marido possa voltar e acreditando que ele sobreviveu, a família se apressa para casa. Sem acesso à comunicação, internet ou carros, eles são obrigados a ir a pé. No caminho, Emily continua a ouvir o barulho alienígena, mas seu irmão e sua mãe não prestam atenção. Carrion, como muitos outros, se joga na pilhagem. Armado com uma arma que pegou de policiais mortos, ele se dirige a uma loja para estocar comida e água. Lá ele é atacado pelo dono idoso da loja e esfaqueado na barriga. Assustado, Carrion atira de volta, cometendo seu primeiro crime, do qual se arrepende profundamente. Logo depois, Sarah e seus filhos chegam à loja para pegar comida antes de ir para casa. Vendo Carrion ferido, Sarah sugere ignorá-lo, achando que nessa nova realidade é cada um por si. No entanto, Emily não consegue ser tão insensível e ajuda o refugiado. Carrion pede que encontrem um médico, mas diante da recusa, ele faz Emily de refém. Entendendo o quão apavorada ela está, ele a solta e a família dá no pé, deixando-o para se virar sozinho. Apesar de seu ferimento grave e da perda considerável de sangue, Carrion consegue sobreviver. A caminhada para casa é longa, então Tom, Emily e Sarah param em um hotel e passam a noite num dos quartos vazios. Ao mesmo tempo, soldados e cientistas voltam para a parte principal do observatório para ligar os geradores e equipamentos de backup. Após restaurar a eletricidade, eles tentam contatar alguém por rádio, mas sem sucesso. Catherine está determinada a encontrar sua irmã e cai fora do observatório. Mustafa insiste que ela volte, avisando que pode não ser seguro lá fora. De repente, o oficial de comunicações capta um sinal por perto, mas percebe que é de origem extraterrestre. Aproveitando a preocupação dos soldados em entender a nova realidade, Catherine escapa para procurar sua irmã, que não conseguiu chegar a um local seguro. Chegando no local de um engarrafamento, ela encontra corpos, mas não o de Sofia. Ouvindo barulhos na floresta, ela se desvia da estrada principal e descobre uma menina que perdeu os pais. Mustafa e sua equipe logo a alcançam, prontos para continuar a busca por Sofia.
Enquanto se dirigem para a cidade, eles avistam pessoas saqueando um supermercado e correm para lá, esperando que a irmã de Catherine possa estar entre eles. Na chegada, Mustafa e seu ajudante notam sangue e marcas de arrasto que os levam a um monte de corpos fresquinhos. Nesse momento, a equipe é emboscada por robôs alienígenas posicionados no telhado. Catherine e a menina tentam se esconder no supermercado, mas um robô as encontra. Os soldados conseguem protegê-las, mas Catherine e a criança se separam. A menina perdida e assustada se esconde num freezer, mas o robô alienígena a encontra. Ouvindo o grito da criança, o esquadrão corre até ela, mas só encontra seu corpo sem vida. Percebendo que é melhor voltar para a base, as pessoas continuam sofrendo, mas os objetivos e motivos dos alienígenas continuam desconhecidos. Naquela noite, Sarah decide fumar e vê um robô perseguindo um sobrevivente, entendendo que este é apenas o começo de uma guerra, onde a humanidade tem poucas chances. Pessoal, os personagens da série estavam desesperados para sobreviver. Eu só tô desesperado pelo seu comentário e inscrição. Ajuda aí, antes que os aliens cortem o Wi-Fi da humanidade. Por robôs alienígenas, que depois se infiltram no bunker. Os soldados no observatório captam um novo sinal de rádio e ouvem música. Catherine fica chocada ao reconhecer a canção que ela enviou ao espaço na tentativa de se comunicar com outras formas de vida. Ela se sente culpada, acreditando que foi por causa dessa melodia que os alienígenas encontraram a Terra. Jonathan tenta voltar para casa e percebe que algumas pessoas não morreram na invasão, mas de ferimentos de bala. Uma sobrevivente chamada Chloe manda que ele se esconda debaixo de um carro e ele faz isso bem na hora antes de um robô aparecer. Eles encontram abrigo numa garagem durante a noite e pela manhã decidem continuar em direção a Londres, se protegendo das máquinas alienígenas. Pela manhã, Bill e Ellen continuam sua jornada para o bunker, esperando que seu filho tenha sobrevivido. Quando chegam ao centro de comando, ouvem batidas e abrem uma das portas, só para encontrar um robô alienígena lá dentro. O robô ataca Bill, mas Ellen o salva no último instante, disparando uma rajada de tiros de uma arma automática na máquina. Eles encontram uma única sobrevivente, a superior de Dan, que informa que algumas pessoas conseguiram escapar para um bunker vizinho. Ela também pede que enterrem seus filhos. Logo, ela percebe que não pode viver sem o filho e a filha, e desiste. Examinando o robô, Bill conclui que estes são os alienígenas em si, mas suas armas foram projetadas para exterminar os humanos sobreviventes. Os robôs são controlados por um cérebro biológico, parecido com o de um humano, sugerindo que poderiam ser estudados para encontrar pontos fracos. Na manhã seguinte, Bill se aventura lá fora para inspecionar a área e encontra o corpo de seu filho por perto. Dan não conseguiu sair e seus pais lamentam sua morte. Ellen pede a seu ex-marido, o cientista, que encontre um jeito de destruir os alienígenas e seus robôs para acabar com a guerra. Sarah e seus filhos continuam sua jornada para casa, mas são encontrados por Ash, um sobrevivente que trabalha em um hospital. Ele pede ajuda numa situação terrível e leva a família a um porão, onde outros sobreviventes do primeiro ataque alienígena estão escondidos. Há um gerador e pessoas feridas, mas a situação é pior para os recém-nascidos, agora sem pais. Relutantemente, Sarah concorda em ajudar a cuidar deles, já que sua filha a considera uma pessoa cruel e egoísta. Emily continua a ouvir os sons alienígenas e vê um flash de luz, sem entender o que está acontecendo com ela. Enquanto isso, Tom descobre que Karen sobreviveu e também está no hospital. Naquela noite, Emily recupera a visão por um momento, mas está cega de novo pela manhã. Ouvindo os robôs se aproximando, Ash dá a Karen uma arma para proteger os sobreviventes caso ocorra um ataque. Na noite seguinte, robôs alienígenas cercam o hospital e tentam invadir. Karen avista os robôs alienígenas dentro do hospital, mas evita enfrentá-los em combate, temendo pela sua vida. Ele se esconde e só alerta Sarah e seus filhos sobre a invasão. Enquanto Sarah e Tom procuram por Emily, que recuperou a visão, Karen bloqueia as portas que levam aos bebês para protegê-los dos robôs. Ash também descobre a presença dos robôs no hospital e quer proteger as crianças. Mas é tarde demais. Os robôs já alcançaram o porão e começam a matar os sobreviventes, forçando-os a fugir. Sarah e seus filhos se escondem num banheiro e uma das máquinas alienígenas quase os encontra. Mas o choro de uma criança distrai o robô, permitindo que a família escape.
Os 5 sobreviventes conseguem fugir, enquanto os robôs atacam o quarto com os bebês, incapazes de romper a barreira. Na busca por abrigo, Sarah e seus filhos, acompanhados por Ash e Karen, voltam para sua casa. Ash luta com a situação, se sentindo culpado por não ter conseguido proteger as crianças como havia prometido a si mesmo. Sua namorada estava grávida e ele sente uma profunda responsabilidade de salvar os bebês, mesmo que isso signifique arriscar sua vida. Karen e Emily começam a se aproximar, o que Sarah não se opõe, reconhecendo que o refugiado sudanês salvou sua família e ganhou sua confiança. Assim que Karen dorme, Ash pega a arma e volta para o hospital para resgatar os bebês. Percebendo a falta da arma, Karen o segue. No hospital, eles descobrem que os robôs alienígenas levaram as crianças, deixando suas intenções e motivos incertos. Enquanto isso, Jonathan e Chloe continuam sua jornada em direção à Inglaterra. Conforme se conhecem melhor, Chloe revela que tem um filho de 15 anos chamado Sasha e espera que ele tenha sobrevivido. Sasha sobreviveu e, como Emily, ouve os sons alienígenas. O que o torna único é que ele é a única pessoa conhecida a ter sobrevivido estando do lado de fora durante o ataque. Jonathan e Chloe chegam na casa dos pais dela, onde encontram não apenas Sasha, mas também seu irmão mais velho, Noah, e alguns colegas policiais. Chloe reage agressivamente à presença de Noah, claramente insatisfeita em vê-lo. Naquela noite, Chloe e Noah têm uma conversa particular. Acontece que 16 anos antes, Noah agrediu Chloe, resultando no nascimento de Sasha. Chloe nutre um profundo ódio por seu irmão, mas deve tolerar sua presença por causa das circunstâncias. Ouvindo a conversa, Sasha pensa em matar seu tio e pai, mas não consegue. Ao mesmo tempo, Bill e Ellen enterram seu filho e continuam sua busca por outros sobreviventes. Eles param para passar a noite num vagão de trem, esperando encontrar militares para compartilhar seu conhecimento de que os robôs são controlados por cérebros biológicos. Sentindo-se culpada pela invasão alienígena, Catherine decide agir para proteger a Terra e os humanos restantes. Ela sugere ao coronel que usem antenas para localizar a fonte dos sinais alienígenas. Reconhecendo essa como a melhor chance de revidar, os militares consertam as antenas e as alimentam com um gerador, permitindo que Catherine identifique a localização do inimigo por perto. O coronel decide lançar um ataque imediato aos alienígenas e Catherine insiste em acompanhar os soldados. Preocupado com a segurança dela, o simpático Mustafa lhe dá um colete à prova de balas extra. Conforme o grupo avança para o vale, o coronel nota o silêncio sinistro ao redor deles. Suas suspeitas se confirmam quando o grupo cai numa emboscada de robôs atacando de todos os lados. Embora os soldados consigam revidar e se mover para uma posição mais estratégica, eles sofrem mais perdas. Ash e Karen tentam voltar para a casa de Sarah, mas encontram robôs alienígenas no caminho. Eles se escondem num carro com um cadáver, tentando ficar o mais silenciosos e despercebidos possível, evitando um confronto fatal. Assim que o robô se afasta, eles correm esperando chegar à casa de Sarah antes de encontrar outra ameaça. No caminho, eles encontram Bill e Ellen, que também chegaram a Londres. O grupo se une e carregam o corpo de um robô alienígena de volta para a casa de Sarah para estudar seu cérebro. Bill conclui que estes robôs têm um sistema nervoso específico. Eles provavelmente são apenas peões na guerra, controlados por alienígenas que ainda não visitaram a Terra. Enquanto examinam o objeto alienígena, Bill descobre que a irmã de Tom, Emily, ouve um som pulsante e recupera a visão por um breve momento. Ash e Karen vão a apartamentos próximos para procurar comida, prometendo encontrar algo gostoso. Ash percebe o interesse de Karen em Emily e o incentiva a ser mais assertivo, dizendo que as garotas não curtem covardes ou fracos. Enquanto isso, Emily sente a presença de um robô no apartamento, sabendo que ele foi baleado. Bill percebe que Emily tem uma conexão com os alienígenas e precisa entender a natureza desse fenômeno. Voltando com comida, Karen depara uma surpresa romântica para Emily, convidando-a para um apartamento onde encontrou um piano. Apesar de sua cegueira, Emily toca uma bela melodia romântica e os dois compartilham um momento íntimo. Na manhã seguinte, os soldados enterram aqueles que não sobreviveram à noite horrível. Eles continuam em direção à fonte do sinal. Catherine sugere voltar para a base, mas o coronel se recusa a recuar, sentindo que já pagaram um preço muito caro por sua curiosidade. Algumas horas depois, o grupo encontra uma nave espacial acidentada. Catherine descobre material biológico e corpos muito queimados, suspeitando que estes sejam os verdadeiros alienígenas. Encontrando alguns robôs alienígenas perdidos e desorientados, os soldados zombam eles antes de executá-los. Enquanto isso, Chloe luta para esquecer a conversa com seu irmão Noah.
Ela descobre por um colega que está grávida. Jonathan expressa sua gratidão por sua ajuda e apoio, mas quer voltar a Londres para encontrar sua esposa e filhos. Ele duvida que ainda estejam vivos, mas espera pelo melhor, o que lhe dá forças para seguir em frente. Sasha começa a se distanciar de Noah, sentindo repulsa e nojo dele. Encontrando um policial morto que estava de serviço noturno, Jonathan percebe que robôs alienígenas estão por perto e decide voltar para Chloe. Minutos depois, Sasha ouve um som pulsante, indicando que um robô está se aproximando de sua casa. Chloe, Sasha, Noah e uma policial que os acompanham tentam fugir, mas o número de robôs perseguidores aumenta. A policial é ferida e os sobreviventes a abandonam, decidindo se esconder em uma fábrica de materiais de construção. Sasha se tranca numa sala segura, permitindo que os robôs matem Noah, que havia prejudicado sua mãe. Jonathan, que testemunhou a decisão dura de Sasha, mas escolhe ficar calado. Reunando-se com Chloe, os 3 sobreviventes escapam pelos campos. Logo fica claro que os robôs não mataram a policial na hora, eles levaram seu feto antes de jogar seu corpo no rio. Emily ouve um som pulsante e sua visão volta temporariamente. Enquanto isso, Ash percebe que os robôs encontraram sua posição e entraram no prédio, subindo os andares, alertando o grupo sobre o perigo. Eles fogem pela garagem. Karen se separa do grupo para explorar só para encontrar um robô alienígena se aproximando por trás. Parece que eles estão sem saída, mas Emily avança. O robô, aparentemente sentindo a presença dela, não ataca e, em vez disso, permite que eles saiam. Bill examina Emily e percebe que sua visão não está totalmente restaurada. Em vez disso, seu cérebro e sistema nervoso estão passando por uma anomalia, permitindo que ela veja num espectro preto e branco. Enquanto se dirigem para a universidade de Bill, eles não sabem que os alienígenas ainda estão os rastreando. Na universidade, Bill disseca o robô alienígena e descobre um mecanismo com código binário. Ele conclui que os alienígenas estão coletando informações sobre os humanos e seu DNA, mas não tem certeza sobre a intenção desses dados. Galera, editar esse vídeo deu mais trabalho que tentar sobreviver sem saber de onde os alienígenas iam atacar. Então deixa o like aí para reforçar a resistência. São genética, mas Sarah mantém os detalhes de sua vida pessoal em segredo, temendo julgamentos. Enquanto Bill continua sua pesquisa, Ellen e Sarah decidem comemorar o aniversário de Tom. A caminho da loja, ouvem um grito e encontram uma mulher grávida enquanto um robô mata seu parceiro. Ellen e Sarah correm para ajudar. Elas conseguem esmagar o robô com uma van em movimento, mas a mulher grávida é baleada sem querer no caos. Voltando para a universidade, os sobreviventes fazem uma festa de aniversário para Tom, dando-lhe presentes com resquícios de sangue. Naquela noite, Ellen confidencia a seu marido que os robôs estão sequestrando crianças e que este não é o primeiro caso. Enquanto isso, Mustafa e os soldados percebem que estão numa zona magnética única que interfere com bússolas e comunicações. Catherine levanta a hipótese de que a localização da nave alienígena a fez funcionar mal e cair. Acreditando que podem resistir à invasão alienígena, o grupo militar decide retornar ao observatório. Depois de vários dias de viagem, eles chegam de volta à base e descobrem que os guardas sumiram. Explorando o observatório cuidadosamente, eles não encontram corpos, mas descobrem a irmã de Catherine viva. Chloe, Sasha e Jonathan continuam sua jornada em direção a Londres. Numa cidade pequena, Sasha encontra um robô ferido e, ao tocá-lo, vê o rosto de Emily, mesmo nunca a tendo visto. Jonathan, temendo pela segurança de Sasha, atira na criatura alienígena. Eles continuam seu caminho e encontram uma mansão abandonada, decidindo passar a noite. Lá dentro, Chloe acha um manual médico e descobre que Noah transmitiu distrofia muscular. Isso poderia, em potencial, tornar Sasha deficiente. Jonathan sabe que Sasha foi responsável pela morte de Noah, mas hesita em contar a Chloe. Naquela noite, Sasha não consegue dormir e rouba as joias dos antigos donos da mansão. Jonathan, observando de longe, fica chocado com a frieza e crueldade do menino. Na manhã seguinte, Sasha percebe uma foto da filha de Jonathan e se lembra de tê-la visto quando tocou o robô. Mais tarde, enquanto acampavam na floresta, Sasha rouba a foto para olhar Emily de novo. No dia do ataque, quando Catherine avisou sua irmã do perigo, Sofia conseguiu se esconder num túnel abandonado e sobreviver. Ao sair, viu montes de corpos e achou que era a única sobrevivente. Logo, Sofia encontrou um menino chamado Té num trailer. Os pais e a irmã mais nova dele foram mortos pelos alienígenas.
Assumindo o papel de guardiã de Té, Sofia tentou protegê-lo de um robô alienígena. Numa hora, eles foram ajudados por outro sobrevivente que os levou a uma estação de esqui. Lá, dezenas de sobreviventes se reuniram, mas estavam lutando com a falta de comida e água. Percebendo que os recursos eram limitados, Sofia e Té foram a um observatório, esperando que os militares os ajudassem. No bunker, eles foram descobertos por soldados que voltavam e por Catherine. Ao saber que havia outros sobreviventes, Catherine decidiu pedir ajuda ao coronel, que concordou em ir para a estação de esqui, em parte por compaixão pelas pessoas e em parte por seus sentimentos por Catherine. Sem governos ou exércitos, Catherine continua esperançosa e Sofia a apoia, tendo até conseguido superar seus próprios vícios para cuidar de Té. Naquela noite, Catherine decide seguir o conselho de sua irmã e tem um encontro romântico com o coronel, temendo que o tempo deles possa estar se esgotando. Na manhã seguinte, Catherine continua estudando o sinal alienígena e conclui que os alienígenas são cegos e navegam usando ondas sonoras. As antenas interferiram no pouso e os cegaram por um tempo, causando o acidente. Se sua teoria estiver correta, isso poderia levar a armas eficazes que poderiam permitir que os sobreviventes vencessem esta guerra. Karen ouve tiros se aproximando da universidade e percebe que os monstros estão chegando mais perto. Bill pede paciência, pois está na beira de uma descoberta científica crucial e quer estudar os cérebros dos robôs alienígenas antes de fugir. Bill pede a Emily que o ajude, dando mais informações sobre os alienígenas, mas ela mesma não entende por que pode ouvi-los e por que eles não a atacam. Naquela noite, Bill bebe demais e confessa à sua ex-esposa que empurrou sem querer o marido dela escada abaixo, resultando em sua morte antes mesmo do apocalipse começar. Helen, ao saber disso, fica furiosa e ameaça Bill com uma arma, impedindo-o de se aproximar ou se explicar. Na manhã seguinte, Emily ouve um ruído pulsante e vai ao encontro do alienígena. Ao tocá-lo, ela vê o rosto de Sasha, mas não entende por que isso está acontecendo. Helen testemunha a interação entre a menina e o robô e atira nele, mas o alienígena revida, desferindo um golpe fatal no coração. Ouvindo o grito e os pedidos de ajuda, Bill corre para o quarto, mas chega tarde demais, encontrando o corpo de sua ex-esposa no chão. Na manhã seguinte, Jonathan percebe que a foto de sua família está faltando e culpa Sasha. Sasha nega, mas Jonathan conta a Chloe sobre o roubo de seu filho e a situação com Noah. Chloe quer confiar em seu filho, mas Jonathan não tem motivo para mentir. Tentando descobrir quem está sendo honesto com ela, Chloe verifica a bolsa de seu filho e encontra a foto da família. Enquanto isso, Sasha e Jonathan se confrontam de novo. Desesperado para não parecer um monstro aos olhos de sua mãe, Sasha ataca Jonathan e o atinge na cabeça. Chloe testemunha a discussão e seu filho foge para a floresta. Lá, ele encontra um alienígena, percebe que é tanto um monstro quanto ele e foge de sua mãe. Seguindo o alienígena, Jonathan e Chloe partem para encontrar e proteger Sasha, que desapareceu. Sasha se esconde por perto e encontra um robô que lhe permite ter uma visão de uma Emily grávida. Quando Chloe e Jonathan entram num povoado próximo, são atacados por um alienígena. A dupla revida e escapa, se escondendo num freezer industrial. O robô alienígena os encontra e tenta arrombar a porta para destruí-los. No último momento, Sasha os resgata, atirando no alienígena. Mais tarde, Sasha pede desculpas a Chloe por permitir que o robô atacasse Noah, revelando que ouviu a conversa deles e sabe o que Noah fez com ela. Depois de fazerem as pazes, Jonathan, Chloe e Sasha seguem para Londres. No caminho, Sasha pergunta a Jonathan sobre sua família, esperando saber mais sobre Emily. Na manhã seguinte, Catherine, Sofia, o coronel e vários soldados se dirigem para a estação de esqui para resgatar os sobreviventes e ajudá-los a chegar ao observatório. Conforme avançam mais fundo na floresta, encontram soldados que haviam deixado o observatório para se reunir com suas famílias. Infelizmente, os robôs os emboscam, não deixando sobreviventes, diminuindo o moral da equipe. O grupo finalmente chega ao resort e promete ajudar os sobreviventes a encontrar abrigo no observatório, que tem mantimentos de comida e água. No caminho de volta, os soldados são atacados por robôs que os superam em número. O esquadrão recua, sofrendo baixas enquanto lutam para repelir os alienígenas. Sofia é ferida e Mustafa fica sem munição. Numa situação crítica, Catherine descobre o sinal alienígena e o usa contra eles para detê-los.
Bill está lidando com a perda de Helen e perde o interesse em estudar os alienígenas. Ash suspeita que Emily possa estar envolvida no que aconteceu, já que o robô alienígena não a feriu. De luto por sua esposa, Bill ignora as tentativas de Ash de apoiá-lo. Acreditando que Helen merece uma despedida digna, Bill decide enterrá-la no jardim da universidade. Em Londres, combates intensos rolam com tiros e explosões sendo ouvidos pela cidade. No meio do caos, Karen percebe Emily saindo e seguindo um robô. Quando ela toca o alienígena, vê Sasha e percebe que eles são um casal esperando um filho. Karen decide não abandonar Emily em seu momento de necessidade. Ele concorda em ir com ela para descobrir a verdade, deixando uma carta de despedida para sua mãe e irmã. Emily segue o robô alienígena com Karen. Enquanto Ash e Bill estão enterrando Helen, Sarah encontra a carta de despedida de sua filha e decide que ela e Tom precisam ir atrás dela. No carro do parque, mãe e filho encontram soldados britânicos, percebendo que a humanidade ainda tem esperança de sobreviver. Seguindo um dos alienígenas, Emily e Karen encontram uma nave espacial flutuando no Tâmisa. Descendo para dentro, Emily descobre robôs inativos e bebês sequestrados. Na parte frontal da nave alienígena, Emily encontra um humanoide deitado numa cápsula e fica chocada ao ver que ele tem a mesma tatuagem em seu braço, terminando assim a primeira temporada de Guerra dos Mundos, série de ficção científica e mistério de 2019. Se você gostou desse resumo de Guerra dos Mundos 2019, já deixa o like e comenta como você enfrentaria uma invasão alienígena. Não esquece de se inscrever, porque toda semana tem resumo novo de ficção científica por aqui.